E nós voltamos a falar sobre o anúncio dos novos nomes para os ministérios do governo Lula. Com ele, o Miguel Daúde, que já está aqui comigo, anotando tudo para comentar, né, Daúde? Porque a gente estava aí há 2 dias de encerrar o ano, 2022, e só agora, finalmente, tivemos a decisão sobre os novos ministros que estavam faltando ser anunciados. Qual que foi o motivo dessa demora, na sua opinião? Chegou a tempo, Daúde? O que você acha? O que você avalia dos nomes escolhidos? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Priscila, nós vínhamos aí aguardando esses nomes tão esperados, né? O que acabou demorando muito no que tange o ministro da Agricultura, o Carlos Fávero. Nós já tínhamos algumas indicações de que ele seria o ministro, mas enquanto não fosse anunciado, não daria para comentar. No entanto, o que demorou? Foi a composição política, né? O governo teve que dar 3 ministérios para o PSD, para o MDB, 3 ministérios para o PSD, mais 2 ministérios para a União, e isso tudo acabou levando a essa demora. Mas, enfim, está aí os ministros indicados, Simone Tebet no planejamento. Eu vejo com bons olhos, uma vez que ela tem posições mais liberal, isso pode contrapor algumas políticas de Haddad, que nós estamos percebendo que ele praticamente vai pegar muito nessa questão fiscal. Mas vamos lá. Eu tenho aqui Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, né? Cidades, Jader Barbalho Filho, né? Que é o filho do senador Jader Barbalho, Comunicação Social, Paulo Pimenta, Comunicações, Juscelino Filho, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, Esporte, Ana Moser, Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, Meio Ambiente, aqui nós vamos fazer um comentário, viu, Priscila? Marina Silva, Minas e Energia, Alexandre Silveira, Pesca e Agricultura, Andréa de Paula, Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, e Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e Previdência Social, o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, que é o partido do Ciro Gomes. Segurança Institucional, né, o general Gonçalves Dias, que hoje tem já o candidato, o ministro atual. Transporte, Renan Filho, que é filho do senador Renan Calheiros. Daúde. E turismo, Daniela de Souza Carneiro. Por não, Daúde, eu quero só te pedir uma licença para a gente ouvir o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está falando nesse momento. A gente quer compartilhar aqui com os nossos telespectadores. Nós temos muitas residências, muitas casas do Minha Casa Minha Vida que foram paralisadas. Nós temos muitas estradas para descer. Nós temos que fazer operação tapa-buraco, operação Estrada Nova. E eu acho que a gente vai começar o governo trabalhando. A gente não vai começar o governo dizendo que está vendo como é que está. Não, nós vamos começar trabalhando, porque nós precisamos gerar emprego, pagar salário, distribuir renda e ver se esse povo tem o direito de sofrer menos do que ele está sofrendo. Eu quero a todos os companheiros e as companheiras que foram nomeados agora, eu quero que vocês façam parte da história política desse país, de um momento em que nós tivemos a coragem de assumir o Brasil numa situação extremamente delicada. Um Brasil que foi destruído em muitas das coisas que nós fizemos. Quase tudo na área social foi desmontado e nós vamos ter que remontar tudo outra vez, mas com muito mais competência, com muito mais vontade, com muito mais disposição, porque foi para isso que eu me candidatei outra vez à presidência da República. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: boa sorte, que Deus abençoe cada um e cada um de vocês. Por favor, sejam o mais democrata possível na montagem do seu governo. É importante a gente olhar as pessoas que têm competência técnica, as pessoas que têm qualificação técnica, e no meu governo não há medo de escolher político, tá? Porque eu sou daqueles que acho que fora da política a gente não encontra solução para quase nada no planeta. E eu estou convencido
que nós temos que montar o melhor ministério que a gente puder para todo mundo começar a trabalhar. Se vocês tiverem o otimismo que eu tenho, se vocês tiverem a garra que eu vou ter para trabalhar, vocês se preparem, porque eu gosto de andar muito, gosto de trabalhar muito, gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e eu espero que vocês todos... Daúde, agora também voltando a falar um pouquinho de algo que a gente falou no início do jornal, que são as dificuldades em relação aos gastos com a agricultura, né? Teve desmembramento, aí do Ministério da Agricultura. Como é que vão ser os desafios para o novo ministro também, né? Em relação aos gastos, né? O que você acha, Daúde? Como é que vai ser para Carlos Fávaro? Bom, Priscila, vamos pensar o seguinte: se houve um desmembramento do Ministério da Agricultura, você, evidentemente, tem lá o Ministério da Agricultura Familiar, que é o que constantemente a gente vem aqui colocando, né? Porque o médio produtor e o grande produtor, de uma forma ou outra, eles sempre conduziram bem a sua atividade, investiram, têm financiamento, muitas vezes caros, mas conseguem ter aí a sua produtividade, e não é à toa que o Brasil alcançou o topo, né, da produção de alimentos, não só em proteína animal, como proteína vegetal. O pequeno produtor, Priscila, a gente sempre questionou aqui que existem quase aí 3 milhões e meio de pequenas propriedades, ou até mais que isso. São pessoas que vivem da terra. São famílias pobres que, se não tiver uma finalidade, não tiver ajuda, a sua atividade acaba se esvaindo. Eles acabam indo para a rede de proteção social. Você pega o Nordeste, tem lá 2 milhões e 200 mil pequenas propriedades, são famílias que estão sem condições de produzir. Então, quando você cria o Ministério da Agricultura Familiar, você subentende, Priscila, que vai haver recursos, né? E o importante dessa atenção à agricultura familiar é a garantia de preço, é a garantia de que o produto deles, né, o produto ali vai ser adquirido por preços compatíveis com os seus custos. Então, essa é a necessidade que nós temos, garantia de preço. Porque o que você não pode é largar um pequeno produtor sem extensão rural, você não leva a tecnologia para que ele possa desenvolver. Aí, nesse momento, você também pode levar, né, as questões ambientais que são necessárias para que ele possa, né, não tocar fogo em pasto, não ter atividades que não vão em encontro com a sustentabilidade. Então, esses pequenos produtores, pelo que eu entendi e pelo que eu gravei na minha memória de promessa do presidente Lula, eles vão ter toda essa atenção. Você vai ter instrumentos de políticas agrícolas para comprar quando o preço está lá embaixo, vender quando o preço está lá embaixo, são os estoques reguladores, incentivar esses pequenos produtores, dar a ele, né, a oportunidade, não para ficar recebendo Bolsa Família, mas sim para receber o dinheiro do seu trabalho. Então, é nesse sentido que eu entendo que quando você divide o Ministério da Agricultura, que está tudo ali englobado, você vai dar prioridade a essas famílias que precisam produzir, vão vender para as creches, para hospitais, o próprio governo Daúde, vai institucionalizar. Pois não, Priscila? Daúde, eu quero só te fazer um último questionamento aqui rapidinho. A gente falou, só para comentar a fala do presidente Lula, que disse que quer uma composição de nomes técnicos, né, para a pasta, para o Ministério da Agricultura. Você tem a sugestão de alguém que pode compor aí o Ministério, que vai ajudar com representatividade técnica? O que você acha? Bom, a gente tem vários nomes, né? Tem vários produtores, eu tenho inúmeros nomes, né? Eu acho que, e mesmo o próprio Ministério da Agricultura tem pessoas de extrema competência, né? São técnicos, são profissionais que podem ser aproveitados, né? São pessoas que têm aí muita capacidade. O Carlos Fávaro, eu, inclusive, tive a oportunidade de conversar com ele, ele tem boa
intenção, né? Um dos primeiros trabalhos que ele quer fazer é uma aproximação do produtor rural, porque ficou aí um sentimento muito ruim e ele sabe que precisa chegar junto do produtor. Agora, técnicos, você tem inúmeros técnicos. O que você não pode é colocar político. Agora, também não adianta, né, Priscila, você colocar técnico e tomar decisões políticas erradas, né? O que o presidente disse, a política se resolve tudo, não tenha dúvida, mas só que tem que ser a política correta para o momento correto. Se fala, inclusive, no Neri Geller, né, que é um profissional também que trabalhou, né, junto com o presidente Lula na sua campanha, que é uma pessoa que conhece muito, já foi ministro, então tem várias pessoas que poderiam compor. Mas, Priscila, para finalizar, eu só queria dizer para você que a minha preocupação neste ministério, né, se eu não fizesse isso, não sou eu, né? Fazer alguma crítica. É com a Marina, né? A Marina, ela tem que entender que o agronegócio brasileiro é o caminho para o crescimento do Brasil, não existe outra saída a não ser pela agropecuária, e ela tem que conciliar e compatibilizar, né? Não que o produtor vai sair por aí, né, fazendo coisa errada. De jeito nenhum, o produtor não faz coisa errada. O produtor é vítima. Tem muitos produtores que estão impedidos de trabalhar, que fizeram desmatamento dentro da lei e não têm os títulos para poder ter financiamento. Você pega a região do bioma amazônico e tem milhões de pequenos proprietários. Então, a minha preocupação é essa. Eu acho que preservar o meio ambiente é bom, mas... certo. Daúde, você guarda um pouco aí pro RN, Daúde, os seus comentários, porque vai ter muito mais repercussão que a gente vai trazer aqui para os nossos telespectadores. Já estamos em contato com toda a assessoria ali de imprensa de Carlos Fávaro, que prontamente também disse que vai nos atender o mais breve possível. Então, agradeço. Segura que tem mais, Daúde. Uma boa tarde para você. Um abraço. Boa tarde.